Esse é o BonaCast, o seu podcast de finanças e investimentos em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta. Olá, seja bem-vindo a mais um BonaCast, que é o nosso podcast onde a gente tira da cachola os insights, que vão acontecendo durante o dia a dia para trazer as reflexões para você que está aí cada vez mais antenado e determinado em ter um desenvolvimento real como investidor, como alguém que cuida das finanças, mas como alguém realmente que está interessado em se desenvolver e ter uma vida com qualidade. Acho que o ponto principal é isso, essa é a meta, e a gente foca na meta e não no meio. Mas é isso. Bom, no podcast de hoje eu queria falar sobre a importância da leitura, no aprofundamento do aprendizado. Esses dias circulou aqui no nosso grupo do Telegram, que é o grupo formado pelos meus alunos, um link de um artigo onde havia uma série de críticas, todas elas extremamente pertinentes, sobre ao processo de criação de conteúdo de finanças e investimentos na internet, chamando a atenção para várias coisas que às vezes as pessoas não capturam e que é puramente a verdade. Primeiramente, o que a gente vê na internet com relação a conteúdos de uma maneira geral não é de fato um conteúdo aprofundado. Às vezes às vezes não é. Eu até tento fazer nos grupos de estudo, a gente consegue se aprofundar mais, mas por que não acontece isso sempre? A coisa sempre fica numa coisa que se chama no marketing digital de conteúdo de topo de funil, que é o conteúdo de atração, que é o conteúdo onde você tem uma dúvida simples e você chega a esse conteúdo de alguém que produz esse conteúdo e daí você começa a se relacionar com esse conteúdo, daqui a pouco você vai se aprofundando e aí você vai ou comprar um curso ou tomar uma determinada ação que está dentro desse universo de conteúdo. Então é assim que normalmente funciona e que muitas das vezes o que se chama de educação financeira nada mais é do que o marketing financeiro, e isso aí eu estou de acordo, é assim mesmo que funciona, isso é verdadeiro. Do nosso lado aqui, isso é uma coisa que sempre eu tive um cuidado de não ir muito para esse lado do marketing, de não pautar os conteúdos naquilo que eu não entenda que é importante que uma pessoa realmente seja exposta, ela tente aprender, eu sempre pensei nisso, mas não é o que acontece no geral. Mas tudo bem, aqui não vamos ficar fazendo julgamento de nada não, só chamar atenção para isso. E aí o que acontece é que é o seguinte, então essencialmente todo o conteúdo que você tem de internet tende a ser um conteúdo de topo de funil, que é um conteúdo não aprofundado. Isso não significa que vários desses conteúdos não podem dar insights maravilhosos que modifiquem a sua conduta. Eu mesmo já tive muitas pessoas que falaram: nossa, eu vejo seu canal, eu vejo aqui o seu YouTube, eu aprendo muito, isso mudou minha maneira de ver as coisas. Então você consegue realmente ter uma transformação com esses conteúdos. E aí vem aquelas coisas que eu mesmo acabei de falar, que é assim, eu tento não me pautar por isso, tanto é que eu me lembro de um conteúdo que eu nunca esqueço, que é assim, alguém leu um regulamento de fundo dizendo que ele estava com dúvidas sobre o que era taxa de administração máxima, que ele leu no regulamento. Eu fiz um vídeo sobre isso. Naturalmente, ninguém vai no Google e pergunta assim, o que é taxa de administração máxima de um fundo de investimento? Isso não pergunta, é um conteúdo de fundo de funil. Foi um conteúdo que eu achei importante fazer, sabendo que as pessoas não procuram por isso. Por que as pessoas não procuram por isso? Porque elas nem sabem que isso existe. Então como é que elas vão procurar por algo que elas não sabem que existe? Então não tem como. Mas eu entendi que valia a pena fazer aquele conteúdo porque era um conteúdo informativo, de fundo de funil. Ou seja, aquele conteúdo que é aprofundado, sim, para aquela pessoa que já teve uma série de iniciações, já teve uma atitude de entender o que é fundo, já teve uma atitude de ler um regulamento de fundo e chegar num nível de informação que para ele é importante. Então eu entendi que era importante no aspecto educacional colocar aquela informação. No aspecto de marketing, eu nunca colocaria, como a maioria das pessoas nunca vai colocar. E aí entra essa questão
do conteúdo ser aprimorado ou não, né, ser mais aprofundado ou não. Né? Então, via de regra, você não pode, na minha visão, basear todo o seu aprendizado em finanças e investimentos somente nos conteúdos de internet. Porque simplesmente os conteúdos de internet eles não são aprofundados. E outra coisa, eles vêm com filtros. Quais são os filtros? São os filtros dos conceitos originais que foram trazidos de algum lugar e que foram colocados segundo a interpretação daquele que está intermediando essa informação para você. Então muitas vezes você olha um conteúdo e você acha que aquela pessoa que está falando aquele conteúdo, ela é a pessoa que criou aquela ideia, que normalmente não é. Normalmente não é. Em algumas poucas situações é. Que é a percepção da pessoa, mas de qualquer maneira, a via de regra não é. Você tem que se basear no fato de que não seja mesmo. Então o que mais importante talvez do que você entender aquilo ali, é você verificar aquilo que eu falei em podcasts anteriores, de entender em qual contexto aquilo foi explicado. Porque para entender o contexto que aquilo foi explicado, a sua interpretação pode ser diferente daquele que está fazendo aquele conteúdo na internet para você ver. Então, quando você pega aquele conteúdo e absorve aquilo como aprendizado, você não está vendo um conteúdo, você já está vendo uma interpretação do conteúdo original. Então, daí a importância de você sempre buscar as fontes primárias de informação, a origem dos conceitos. É por isso, inclusive, que nós temos aqui no canal o grupo de estudo de ações, que foram 35 lives, onde eu escolhi 6 livros dos maiores clássicos de investimento em ações e falei, vamos ler juntos. Porque vocês observam ali, as pessoas que participaram puderam, e continua disponível, se você quiser participar, se você não está sabendo, você pode procurar aí no canal, que está tudo gratuito, foi tudo gratuito. Eu dei os livros, cada um comprou, leu, dividimos as partes da leitura e fizemos. Então, por quê? Porque eu queria que todo mundo tivesse o contato com as ideias originais, e aí a gente fazia a leitura em conjunto nas lives, dos trechos mais importantes, que eu tinha destacado. Então, aquilo dava para a gente uma percepção da ideia original, até para saber de onde uma determinada coisa que se afirma vem. Às vezes você, eu vi fulano falar isso, eu vi fulano falar isso, eu vi fulano falar isso. Então, não é ele que está explicando, isso está amparado naquela outra fonte conceitual ali. O que acontece é que às vezes tem uma fonte conceitual lá de um determinado livro que foi escrito na década de 80, ou 90, ou 50, ou 60, ou 70, que ela foi sendo passada em termos de aprendizado, entre várias pessoas, foi sendo transmitida e chegou naquele conteúdo de uma determinada pessoa que fez aquele conteúdo na internet, mas que ela mesma pode não ter lido a original. Isso é muito comum também, tá? Isso é muito comum, porque a pessoa ali quando está trabalhando o topo de funil, ela está querendo responder aquelas dúvidas que são mais buscadas, porque as dúvidas mais buscadas são as que geram mais visualizações. Então, quando ela faz aquilo que é mais buscado, ela vai mirar em mais visualizações e ela pode simplesmente se basear nos conteúdos dos outros e não nas fontes originais. Não significa que a pessoa tenha estudado para poder se aprofundado ou testado na prática para si ou para sua experiência profissional, se for uma experiência em mercados financeiros. Então isso muda completamente a ideia que você tem. Você pode, ao ir na fonte original, entender muito mais abrangência aquele conceito que está sendo dado ali, que aquela pessoa só está passando, às vezes, uma interpretação da interpretação da interpretação da interpretação. Então ele pode chegar totalmente deturpado. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu acho é o seguinte. Só para concluir essa questão, por exemplo, eu dei exemplo daquele conteúdo que eu fiz sobre taxa de administração máxima, que não era procurado. Agora imagina, se você vai ver um conteúdo aprofundado, é algo que você não sabe que existe, certo? Então como é que você vai buscar algo que você não sabe que existe? Não tem como, não é verdade? Então, é aí que mora uma dificuldade de absorção e que valeria a pena, às vezes, você ter algumas fontes que você considera confiáveis e tentar se aprofundar mais no que aquelas pessoas que difundem aquele conhecimento fazem, para você ir se aprofundando e caminhar um pouco junto com a própria pessoa, do que você ficar pulando, porque aí você nunca consegue ter um desenvolvimento um pouco maior. Eu me lembro, há muito tempo atrás, né, quando esse canal aqui fez 100 mil inscritos,
que eu fiz um vídeo falando sobre 100 mil inscritos, que não tinha comemoração nenhuma e que eu não estava interessado em o que vocês queriam saber, porque simplesmente se eu fosse fazer só o que vocês estavam interessados, eu ia ficar restrito àquilo que vocês sabem. Então um monte de coisa que você ainda não sabe, você não ia saber, porque você não ia procurar nem ia ter interesse. Né? Então como é que você ia aprender mais ou aprofundar o seu conhecimento se você não sabe o que você não sabe? E aí eu dei exemplo, imagina que um aluno chega na primeira série e o professor vai dar lá no primeiro ano, né? Mudou agora primeiro ano, o professor vai dar lá uma matéria, não, eu só quero o que eu quero aprender. Pô, então você não vai aprender nunca nem ler nem escrever, porque você não sabe nem que isso existe. Ler você até sabe o que você vê, né, os familiares e tal, mas você não vai nunca falar assim, poxa, hoje eu queria aprender sobre logaritmo, ou sobre raiz quadrada, ou sobre equação de segundo grau. Você não vai perguntar isso, porque você nem sabe que existe. Então não tem como você fazer isso. Quando você faz isso, quando você tem uma exposição a conteúdos assim, são conteúdos meramente que vão ficar girando em cima dos mesmos temas e das mesmas orientações, pegando investidores iniciantes que têm as dúvidas básicas e não vão sair dali. Então por isso eu acho crucial que você busque fontes primárias de informação, que são os grandes criadores dos conceitos e das ideias que depois vão sendo digeridas e difundidas pelo mercado financeiro e no final das contas pelas pessoas que fazem conteúdos na internet. Mas tem uma outra coisa além disso que eu acho que é extremamente relevante, que também precisa ser considerada, que é o seguinte: quando você vê um conteúdo de internet, você vê uma pílula, 5 minutos, uma pílula, 10 minutos, uma pílula. Você não vê o aprofundamento. E quando você vai ler um livro, o indivíduo que está criando o conteúdo, isso eu passo por isso mesmo. O primeiro livro que eu escrevi foi publicado em 2003, era uma outra área. Eu estou com 2 já prontos aí, não sei quando o podcast vai sair, se já vai ter saído ou não, mas que já está nas editoras para finalizar, imprimir e mandar. Então assim, o que acontece? Quando o próprio produtor do conteúdo vai escrever o material, ele tem que ele mesmo digerir ainda mais as ideias, de maneira a construir um raciocínio que vem se desdobrando e expressar isso em palavras, que vem se desdobrando, buscar o embasamento, buscar os argumentos, tudo aquilo ali para poder chegar numa afirmação. Então, quando você tem uma leitura, você vê não apenas o conceito final pronto, mas você vê todo o desenrolar, o raciocínio por trás daquela ideia. Então fica muito fácil você criticar ou aceitar uma determinada proposição em termos de conhecimento nessa área, quando você consegue compreender como que caminhou até chegar naquele raciocínio final. Então muitas vezes você pega só o raciocínio final e você fala, isso não faz sentido para mim, mas você não sabe a quantidade de coisas que foram consideradas para que aquilo sobrasse no final como uma ideia definitiva, ou uma conclusão, né? Então o livro ele tem lá a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, como qualquer texto, e é justamente todo o passar por essa história que te garante no final um conhecimento mais aprofundado. Então, por exemplo, muitas pessoas chegam e falam assim, eu já vi pessoa falar, não, porque o Warren Buffett não sei o quê. Aí quando a gente fala de balanceamento dinâmico, né, de você fazer uma realocação dos ativos, né, da carteira para poder preservar as proporções, isso aí é bobagem, porque não sei o quê. Tá, mas olha só, você sabia que isso vem desde o Graham, que foi o professor do Buffett? Então quer dizer, você menciona o Buffett, um trecho de uma ideia que você ouviu aleatória, mas você não sabe que o começo da discussão, antes mesmo do Buffett, veio do professor dele até chegar nessa história aí. Entendeu? Então é essa situação que quando a gente não lê, a gente perde o fio da meada e fica vendo as coisas sem conexão, quando na verdade todas elas desdobram de algum lugar. Então eu recomendo fortemente que você adote o hábito da leitura sobre finanças ou sobre qualquer outro fator, porque o grau de reflexão e de embasamento e de raciocínio que você consegue obter quando você faz a leitura toda, te permite criar uma série de outras deduções que depois as pílulas vão fazer sentido, porque você vai saber de onde aquilo saiu. Que lacunas que ficaram abertas numa determinada obra, que você fala, aquela lacuna que ficou aberta se completa aqui, ó.
entendeu? Então isso te dá muito, mas muito mais consistência do que o videozinho de 5 minutos, a postagem no Instagram, a frasezinha de efeito e tal, né? Sem dúvida. Agora, lógico, eu mesmo coloco lá uma frasinha de efeito no Instagram, claro, porque, pô, como é que você vai fazer isso tudo num post, no feed? Não dá, né? Então você tem que fazer isso para chamar atenção e tal, para jogar ideias, tentar jogar insights, tentar jogar reflexões assim, mas na verdade eu acho que hoje a leitura seria mesmo a melhor fonte de informação completa. E é por isso que a gente tem os 2 grupos de estudo, porque eu quero que as pessoas que acompanham se desenvolvam, continuem se desenvolvendo, tenham aprofundamento e saibam as fontes originais. Entendeu? Então é isso. Eu acho o seguinte, a leitura é imprescindível para o aprofundamento e a própria compreensão do seu aprendizado. Você saber que aquele determinado aprendizado não veio do além, mas ele veio de um raciocínio enorme que foi sendo desenvolvido até chegar naquele pensamento final. E aí entender o raciocínio te ajuda a criticar ou validar aquela conclusão por si mesmo. Então é isso. Esse foi o podcast de hoje. Um grande abraço e até o próximo. Valeu, pessoal. Esse podcast é um oferecimento do BTG Pactual Digital, a plataforma de investimento do maior banco de investimento da América Latina. Acesse bonarecomenda.com e abra agora sua conta.